Jesus pede para que a gente estude o Evangelho. Jesus dá essa grande dica, porque quando a gente estuda o Evangelho, duas coisas acontecem. Os espíritos que estão ao nosso redor, espíritos que ainda sintonizam com as trevas, espíritos negativos, desaparecem. O Evangelho, ao abrir o Evangelho, é lógico que não é só abrir e ficar correndo, né? As páginas assim. Não, é estudar, procurar entender, procurar aprofundar. Duas coisas acontecem quando a gente realmente busca estudar o Evangelho. Os espíritos ainda nas trevas que estavam conosco desaparecem. E a segunda coisa que acontece é que os espíritos de luz aproximam de nós. E é interessante que ao aproximar de nós os espíritos de luz, eles vão nos ajudar a compreender o Evangelho. Eles vão ajudar a gente a ler, compreender, matutar. E é tão interessante que quando a gente estuda o Evangelho, às vezes parece que, olha, eu não entendi bem. Mas quando a gente deixa o corpo que a gente mora na cama, nós vamos nos reunir com espíritos de luz, mais esclarecidos ainda, que vai nos explicar aqueles pontos que a gente não compreendeu. Por isso que o Espiritismo tem esse livro como uma bússola. O Evangelho é uma bússola. O Evangelho é um norte. Nessa atual existência, o que temos de tesouro do céu é o Evangelho. E não é só o Evangelho, nós temos Jesus. Porque a melhor coisa do mundo, o que a gente precisa é uma cartilha e um mestre, não é? O livro e alguém que ensina, que ajuda, que tira dúvida. Pronto. E é interessante que até na hora de abrir o Evangelho, a gente pode, Senhor Jesus, eu vou estudar um pouquinho o Evangelho. Me ajude, Senhor Jesus, a compreender, a analisar, em resumo, né, a digerir aquele conhecimento. É fundamental. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é justamente isso que Jesus está buscando nos explicar. Conhecereis a verdade. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente conhece a verdade. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente passa a compreender o que está acontecendo conosco, o que está em todos os sentidos, tanto na nossa vida sentimental, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Quando a gente busca estudar o Evangelho, a gente passa cada vez mais a entender, compreender, analisar. E não só isso, a gente passa a ter uma capacidade de raciocínio mais abrangente. A gente passa a compreender o que está acontecendo, para que está acontecendo, o que uma coisa liga com a outra. Porque isso é que é fundamental. E o próprio Jesus fala, né? Buscai a verdade e a verdade vai vos libertar. Libertar da ignorância, libertar do medo, libertar da angústia, libertar da falta de esperança, libertar do desânimo. Conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Desânimo, tristeza, falta de esperança. Porque quando você estuda o Evangelho, abre novos horizontes na sua vida. Portas, janelas que estavam lacradas, que você nem sabia que tinha, aparecem. Às vezes uma pessoa que estava ao seu lado, que você nem mal cumprimentava, dali mesmo, fulano, por que você não faz isso? Que ideia fantástica, muito obrigado. Eu não sabia que você poderia me ajudar tanto. É assim. Nós temos que acreditar, nós temos que compreender, nós temos que contar com a providência divina. A providência divina, ela está aí, sempre esteve, mas a nossa visão míope, a nossa visão pequena, a nossa capacidade de entendimento bastante estreito, nos faz achar que é só essa vidinha, é só essa mediocridade, é só isso. Não, nós temos que abrir, nós temos que conscientizar que nós somos espíritos imortais,
não somos da terra, estamos passando pela terra. A nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira passagem é pelo universo. Só que não é uma passagem finita. Nós somos imortais, estamos vivendo no momento na terra, antes de nascer, antes de vir para a terra, antes de fazer parte dessa família que a gente faz, antes de se envolver com esses problemas que a gente está envolvido, antes de conhecer na terra o que a gente conhece, nós já tínhamos outras existências, outras famílias, outras situações, outros obstáculos. É isso que importa, é essa visão ampliada. Por isso que Jesus convida a gente: estudai, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A proposta para a reflexão da noite de hoje é dar uma visão bem simples do Espiritismo. Porque às vezes a pessoa, mas o que é o Espiritismo? Acha que é uma coisa complicada? É lógico que é uma ciência. O Espiritismo precisa de estudar, gente. Ah, não, mas eu quero tomar um passe. Vai tomar passe? Então procure saber o que é um passe, para que você possa realmente aproveitar essa transfusão de energia. Como é que eu devo me comportar ao ir para o centro espírita? O que acontece numa casa espírita na hora que eu estou assistindo a palestra? E quando eu vou para a minha casa, ao sair de uma casa espírita, como eu estou? Como eu devo proceder? Como eu devo fazer? O que eu devo fazer para continuar com todo esse oásis de luz, de paz que eu trago? Então, o estudo do Espiritismo é isso. Numa visão bem superficial, até mesmo porque a gente, hoje o tempo está... Mas é o suficiente. Só da gente disponibilizar, sair, debaixo de uma chuvinha fina e vir para uma casa espírita, só essa decisão, a gente não tem ideia do benefício que a gente fez. A gente não tem ideia. Não, hoje eu não vou. Hoje eu estou cansado. Não, terça-feira eu vou. Não, eu vou. E vou justamente que eu estou cansado, eu estou triste, eu estou chateado. É por isso que eu vou. A gente não tem ideia do que a gente está tirando de perto da gente. Com essa coragem cristã, com essa decisão cristã, com essa vontade cristã, com essa disciplina cristã. Nós não temos ideia do benefício. Às vezes a gente passa meses e meses, talvez a gente chega no último dia do ano com muita luz adquirida naquela terça-feira que você não queria ir. Bateu uma preguiça danada. Nós trazemos de todas as nossas experiências do passado, até mesmo da infância, 2 conceitos básicos sobre religião. Um conceito baseado no Velho Testamento e um conceito baseado no Novo Testamento. E é interessante que se houve um Novo Testamento, é porque existiu um Velho, não é? Velho. O que significa isso? Significa que se existe um Novo Testamento, aquele que houve no passado precisava de ser o quê? Melhorado, modernizado, evoluído. E foi isso que aconteceu. Precisava de vir Moisés, precisava de vir rei Salomão, rei Davi, Salomão, os profetas, precisava de vir os pais da igreja, precisava de vir, estava programado a vinda de Moisés, e Moisés veio. Estava programado a vinda de Jesus, e Jesus veio. E estava também programada a vinda do Espiritismo, e o Espiritismo veio. Tudo na época certa. Jesus chegou e falou: eu não vim destruir a lei. Moisés está certo, os profetas estão certos, está tudo certo. Só que eu não vim destruir a lei. Mas eu preciso de dar seguimento, porque tudo evolui. Tudo evolui. Então Jesus chegou: olha, Moisés está certo. Só que vamos dar um passo mais, vamos evoluir mais. E o Espiritismo também, olha, Jesus está certo. Moisés também estava certo. E chegou o Espiritismo justamente para explicar algumas coisas que Jesus poderia ter explicado se naquela época as pessoas tivessem uma capacidade de compreensão, uma capacidade de inteligência, uma intelectualidade suficiente para compreender. Mas não tinha. Ainda não.
Jesus trouxe muitas verdades. Só que frequentemente ele precisava de falar, ouça quem tem ouvido de ouvir. Eu sei que não está fácil para entender. Muitas vezes Jesus falou por parábolas. Mas Jesus também falou, quando eu voltar, eu vou mandar um Consolador prometido. E esse Consolador prometido vai explicar o que eu não posso explicar agora, porque as pessoas não estão em condições de compreender. Então o Espiritismo chegou na hora certa para explicar o que Jesus não poderia explicar. É interessante que Jesus chegou e falou, olha, Moisés está certo, só que a gente vai explicar algumas coisas que aconteceu na época de Moisés. O Espiritismo chega e fala, ó, Jesus está certo, Jesus é filho de Deus, está tudo certinho. Só que a gente vai explicar algumas coisas que agora a gente pode explicar. Por que o Espiritismo demorou quase 1.800 anos depois que Jesus nasceu, veio para a Terra? Por que o Espiritismo demorou 1.800 anos? Porque o Espiritismo precisou que na Terra chegasse a biologia, a química, a física, a astronomia, as ciências da Terra, as ciências da matéria, para que pudesse explicar. Hoje o Espiritismo explica minuciosamente como é que um espírito entra no corpo, né, da mãezinha, em que hora, em que tempo, como é que é a gestação. O que acontece com o espírito, né? Ele apequeniza para que ele possa entrar de novo no útero da mamãe. O Espiritismo explica tudo isso, mas para explicar isso, a biologia, a medicina tinha que evoluir. A física, né? A base do Espiritismo é o magnetismo. E o magnetismo está na física. Então chegou o Espiritismo. O Espiritismo, o que trouxe o Espiritismo assim de crucial? O Espiritismo trouxe a verdade de que existe um mundo espiritual. A gente sabe, morreu. Estava lá escrito, né? Antes do Espiritismo, morreu, né? Morreu. Na Bíblia diz que tem, uns falam que dorme 1000 anos, outro é isso, outro é aquilo. Tem um tal também de ressuscitar, né? Ressuscitar é o quê? É voltar. Então a visão naquela época, né, antes do Espiritismo, 168 anos atrás, porque o Espiritismo tem exatamente 168 anos, naquela época a pessoa sabia mais ou menos do que acontece no plano espiritual. E o Espiritismo chegou e mostrou, existe um mundo espiritual, existe um universo aqui que a gente não está vendo. É lógico que quem tem mediunidade de evidência vê. Mas o Espiritismo chegou e falou, existe um mundo espiritual. Mas quem é que está no mundo espiritual? Ora, todos os nossos parentes, amigos, todas as pessoas que já passaram por aqui, que não está mais no corpo físico, pode chamar de morte, pode chamar de desencarne, pode chamar de volta para a verdadeira vida. Só que esses irmãos, essas pessoas que passaram pela Terra e morreram, elas não morreram, porque a morte não existe. A vida é eterna, dentro ou fora do corpo. Então, papai, mamãe, avó, vovô, tio, todas as pessoas que já desencarnaram, que já morreram, elas continuam vivas em algum lugar. E são várias colônias, não existe só a colônia chamada, conhecida como Nosso Lar, né? Que o espírito André Luiz nos explicou. Tem várias colônias, inclusive existem colônias evangélicas. Porque imagina a pessoa que nas últimas 10 encarnações ele foi evangélico. Só tratou do Velho Testamento. Quando ele morre, quando ele desencarna, ele precisa de ser acolhido numa colônia evangélica, com aqueles pastores que já conhecem um pouco mais e tal. Aqueles irmãos católicos, digamos que nas últimas 10 encarnações ele foi católico, ele foi padre, foi freira. Quando ele desencarna, ele não vai para o Nosso Lar. Meu Deus, não. Ele vai para a colônia católica. Calma, tem muito tempo, vamos explicar essas questões de reencarnação. A natureza não dá saltos para que justamente o ser humano não dê também. Então, o Espiritismo veio mostrar que existe sim o mundo espiritual e o mais importante, a relação que existe. Quer dizer que minha mãe morreu? Ela morreu, mas ela não está. Se existe amor entre você e a pessoa, frequentemente vocês estão em contato. Você deixa o corpo que você mora,
na cama e imediatamente você vai em busca de seus interesses. Ou você vai fazer um curso, ou você vai encontrar alguém que você gosta, ou você vai resolver uma situação, ou às vezes também você deixa o corpo que você mora na cama e vai encontrar o inimigo. Ou às vezes o inimigo vem, só está esperando você sair do corpo para a guerra continuar. Então, existe o mundo espiritual, existe, e o Espiritismo explica como é essa relação. Não é? Então, se for uma pessoa iluminada, esclarecida, se for uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, a gente continua com o relacionamento entre o céu e a terra harmonioso. Se for realmente um espírito, é o inimigo do passado, aí vem aqueles problemas que o Espiritismo explica muito bem: obsessão, fascinação, subjugação. Mas tudo isso também o Espiritismo ajuda e ensina como tratar. Será que eu tenho um inimigo do passado? Será que eu ofendi alguém no passado e alguém não me perdoou ainda? Será? Olha, os amigos espirituais, sobre isso, eles dão uma dica. Peça todo dia. Porque é um será, né? Será que eu tenho inimigo do passado? Será que na encarnação passada eu machuquei alguém? Porque hoje eu sou cristão, hoje eu busco levar, hoje minha vida é mais ou menos serena, hoje eu não faço mal para ninguém, mas será que no passado eu fui uma pessoa muito ruim, machuquei? Não. Os amigos espirituais sobre isso, eles dão uma dica muito séria. Ore todos os dias por todas as pessoas que você machucou, feriu, magoou, nessa e em todas as outras encarnações. Não custa nada. Senhor Jesus, se alguém eu machuquei, magoei um dia, nessa encarnação ou na outra, querendo ou não querendo, leve a Ele o meu pedido de perdão. Pode ser, sim, né? Pode ser. Os amigos espirituais dão essa dica. Então, o Espiritismo é isso. Depois de Moisés, depois de Jesus, veio trazer esse conhecimento. E o Espiritismo ajuda a gente, o católico, a ser mais católico. Porque ele passa a compreender coisas na igreja que é mistério. O Espiritismo passa a compreender, ensina muito o evangélico a traduzir a Bíblia. Traduzir. Você pega Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e leia a Gênesis, que é um livro do Espiritismo, para você entender como é que é a formação da Terra. É impressionante. Para você ver que realmente o Espiritismo tinha que vir para lançar luz. E na época certa. Na época certa. A base do Espiritismo, as bases, os pilares. Crença em Deus. São praticamente 4 pilares. Crença em Deus. Se você não acredita em Deus, nem perca tempo com o Espiritismo. Aliás, não adianta procurar a Igreja Católica, Evangélica, Espírita, Presbiteriana. Se você não acredita em Deus, esquece, não perde tempo com religião não. Porque existem pessoas que não acreditam em Deus e a gente tem que respeitar, né? E esse é um dos pilares do Espiritismo. Deus existe. Crença em Deus. Outro pilar do Espiritismo, a imortalidade da alma. Nós não vamos morrer nunca. Terceiro pilar, a comunicabilidade dos espíritos. Aqueles irmãos que já desencarnaram podem comunicar com a gente, de alguma forma. Intuição, psicografia, eles existem, eles estão em algum lugar. Sonho. Crença em Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade do mundo dos habitados. Não é só a Terra que é habitada, não. Tem muitos. A Terra é boa? Não, a Terra tem guerra, tem fome, tem frio. Mas tem muitos mundos que são muito pior do que a Terra. Mundo onde a selvageria é realmente horripilante, mas também tem mundos de extrema evolução. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, a base do Espiritismo é essa. Com relação ao Espiritismo, o que a gente pode assim pegar de principal? Primeiro, fé raciocinada, gente. Fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Eu sigo isso porque eu li na Bíblia, está escrito isso, eu vou seguir isso. Cuidado. Analisa, pensa, compara. É isso mesmo que Deus quer? Está escrito na Bíblia isso, mas é isso.
Então o Espiritismo é fé raciocinada. Jesus pede que você use o seu cérebro, a sua mente, a sua capacidade de pensar. É lógico que tem religiões que pegam uma citação da Bíblia, analisa de forma engessada, enfia goela abaixo nas outras pessoas, falando que aquilo é verdade e ainda cobra por isso. Não pode sair daquilo. Fé cega. O Espiritismo não. O Espiritismo você tem que pensar, analisar. O objetivo do Espiritismo é curar a alma através do esclarecimento, da informação. Olha, eu estou pensando isso. Quem está me acompanhando? Olha, eu estou pensando aquilo. Quem é que está me acompanhando? Então, primeiro ponto fundamental, fé raciocinada. Segundo ponto, também fundamental, a reencarnação. Mas o que é reencarnação? Reencarnação é o seguinte: esse espaço que vai do berço ao túmulo, que a gente chama de vida, minha vida, a vida do fulano, não é vida. Isso é apenas uma encarnação. Apenas um estágio na Terra. Pode ser de 100 anos, de 10 dias, de 50 anos. Pode ser, mas lá no Japão, no Oriente, vive-se até 113, 115 anos. Não interessa. Passou pela Terra, reencarnou, pode viver 1 ano, 2 anos, 50 anos. É uma encarnação, apenas uma encarnação. Apenas um capítulo. Às vezes, numa atual encarnação, nossa, ele foi milionário. Sim, mas na atual encarnação, será que na passada ele não foi um mendigo? Ou na próxima, será que não? Então, reencarnação é isso. A nossa atual existência, esse atual capítulo, que vai do berço ao túmulo, ele está totalmente ligado a todas as encarnações que a gente já teve. Por exemplo, se a pessoa é pobre, mas é orgulhosa até, será que ela não foi milionária na encarnação e não aceita essa pobreza? Porque tem pobre que, pode ser. O que importa é isso, gente. A gente conscientizar que a minha atual encarnação, ela está totalmente ligada com todas as outras encarnações. Mas eu queria saber o que eu fui na outra encarnação. Preste atenção nas suas tendências. É a melhor dica para você descobrir o que você foi na outra encarnação. Preste atenção nas suas tendências, naquelas que só você sabe que você tem, naquelas tendências que vêm lá da infância. Eu acho que eu fui isso. Eu acho que eu já passei por isso, porque eu tenho isso comigo. Só observar. E quando você quer realmente lembrar, o próprio anjo da guarda te ajuda. Mas ele vai ajudar você a lembrar daquilo que você realmente precisa para se melhorar. Não é curiosidade malsã, não. Os amigos espirituais, o anjo da guarda, não vai perder tempo com isso, não. Então, a sua atual encarnação está totalmente ligada. Ai, meu Deus, mas desde quando eu nasci, eu sempre tentei isso. Por que nunca deu certo? É lógico que está ligado. Essa falta de êxito nesse determinado problema, nessa determinada situação, é lógico que está ligado com as outras encarnações. Mas é interessante, para onde eu vou isso me acontece, mas que coisa maravilhosa, eu sempre tenho alguém, ou sempre tenho uma situação, parece que eu tenho alguma coisa especial. É de outras encarnações. Com certeza. Então, fé raciocinada, reencarnação. Um terceiro ponto, só vou falar 4, tá? Fé raciocinada, já falei. A reencarnação, já falei. Causas das nossas aflições. Meus irmãos, minhas irmãs, no capítulo 5, que é o capítulo mais importante do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, vai explicar sobre as causas das nossas aflições, dos nossos dramas, das nossas dificuldades, das nossas inquietudes, dos nossos obstáculos. E lá vai explicar que as causas das nossas aflições têm dois pontos. Primeiro, as causas que veio dessa própria encarnação. Por exemplo, a pessoa tinha tudo para estudar 10 anos atrás, 20, e não estava nem aí para nada. Às vezes os irmãos estudaram, o pai tinha dinheiro, ele tinha tudo, e ele falou, o quê? Estudar o quê?
Eu vou curtir a vida, eu não vim, eu recebi a vida para viver. E o papai falava, estuda, meu filho, é importante. E os irmãos também, vamos estudar. E eu disse, não vou estudar não preciso disso tudo não, papai já tem dinheiro. E acontece que hoje a situação é outra. Os irmãos formados estão muito bem de vida, o papai e a mamãe já foram, já morreram, já desencarnaram. E ele está aí, sem estudo, não tem nem emprego, tem subemprego. Aí ele fala, estou colhendo o que eu plantei. Então tem coisas, só estou dando um exemplo, né, gente? Tem coisas que as causas são na atual encarnação. A gente mesmo provocou, a gente mesmo atraiu, a gente mesmo não quis tal coisa, mas o fato de não... Então existem coisas que a causa está na atual encarnação. Mas tem coisas que você não queria e que aconteceu, e coisas assim que, meu Deus, por que aconteceu isso? Lógico que tem coisas, então, que a causa está em outras encarnações. Por exemplo, às vezes um pai, uma mãe tem um filho e esse filho foi um filho único e a gestação foi muito complicada, é o amor da vida desse casal e acontece uma doença e desencarna. Meu Deus, mas Deus existe? Como é que pode isso acontecer? Deus não está vendo? É lógico, gente, que coisas graves como essa, a causa está nas outras encarnações. E o quarto e último ponto, gente, é a questão do poder do pensamento. Eu vim aqui só falar isso, tá? Só isso. Fé raciocinada, porque isso aí a gente simplifica o Espiritismo. Fé raciocinada, e reencarnação, o poder do pensamento e as causas das aflições. O poder do pensamento é o seguinte, nós somos capazes de atrair espíritos. Todo pensamento, gente, todo pensamento, do mais simples ao mais complexo, nós atraímos espíritos. Se o pensamento for bom, nós atraímos espíritos iluminados, esclarecidos, orientadores. Se os pensamentos for ruim, nós atraímos espíritos que ainda estão nas trevas, pesados. Basicamente é isso. Essa é a síntese que a gente precisa para usar essa ciência espírita para viver com otimismo, ter a inteligência de o mais rápido possível fazer o bem ao próximo, mas eu não tenho R$1. Eu não tenho tempo. Tá, então pede ao seu anjo da guarda, meu anjo da guarda, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro e eu não sei como ajudar o próximo. Me ajuda, porque o próximo eu já descobri que é minha ponte para o céu. Com o estudo do Espiritismo você vai conscientizar da importância de ajudar o próximo de alguma forma. É lógico que você não vai parar o que você está fazendo e ajudar os outros. Não, Deus vai mandar alguém resolver meus problemas. Não é assim. Mas pelo menos conscientize. O que importa é isso. Ter uma visão otimista da vida. Por que eu vou ter uma visão otimista da vida? Porque tudo vai passar, gente. Os problemas, as doenças, os rancores, as mágoas. Mas e aquela pessoa que eu nunca gostei e não gosto e não gostarei nunca? Calma. É questão de tempo. Essa raiva, esse rancor, essa indiferença que existe entre vocês dois, um dia vocês dois mesmos vão saber por quê, para quê, da onde vem isso. Porque quando a raiva é muito grande, a mágoa é muito grande, a dor é muito grande, é lógico que a coisa vem talvez de 700 anos, de 1000 anos. Talvez é uma bronca que vem há mais de 2000 anos. Tem coisas que não são resolvidas, tem coisas, gente, às vezes brigas, desentendimentos, rancores, tão graves que numa só reencarnação não resolve não. Às vezes ela vem se arrastando em reencarnação em reencarnação. Por isso o mais importante, a gente estudar o Evangelho, procurar praticar e analisar o que o Espiritismo já trouxe para nós e como eu posso aproveitar esse conhecimento da vida que o Espiritismo dá para me melhorar. Não é melhorar meu marido, nem melhorar meu filho, nem melhorar meu vizinho, não. Espiritismo é autocura. Espiritismo é autocura. Se o marido também aproveitar essa onda e curar, ótimo. Se meus filhos aproveitar o meu exemplo, ótimo. Eu vou continuar sendo mãe, eu vou continuar sendo pai, eu vou continuar falando. Mas eu vim na Terra para sair melhor.
Se meus filhos, meu marido, meu cunhado, meu vizinho aproveitar o meu exemplo, ótimo, mas eu vou. É isso que precisa, porque você vai dar conta de si mesmo. Muita paz, muita luz.